inicia aí, tá bom? Legal. Eu não tenho nenhuma apresentação, né? No Não tem máximo, eu vou mostrar só o site, né, da Holocasa e, e aí falar um pouco, né, dos progressos, do que a gente está fazendo, de que caminhos que a gente está trilhando, né, os desafios, né, maravilha. um pouco do histórico aí. Esse projeto eu comecei a pensar, bom, na verdade já tem bastante tempo, mas que eu comecei a desenhar mesmo, né, juntar os pontinhos, foi mais no meio do ano passado. Eu estava trabalhando na Bolsa de Valores, né, aprendi sobre blockchain e comecei a ficar intrigado com essa coisa das criptomoedas, né, e eu estava passando por uma situação no meu relacionamento, né, acabei me divorciando e comecei a repensar essas ideias do conceito de família que a gente tem hoje, né, esse conceito do casamento e tudo isso, e os problemas que isso acaba trazendo, né, de você, essa estrutura familiar, né, que ela não, acaba gerando muito isolamento, muitas pessoas isoladas em casa e famílias, as famílias hoje são bem menores do que eram no passado, né? Então, fica esse desperdício, todo mundo tem o seu micro-ondas, todo mundo tem a sua geladeira, todo mundo, sabe? Então, também nessa pegada do sharing economy, né, do compartilhamento, começou a ter Uber, Airbnb, né? E também me inspirei nessas ideias do co-living, co-housing, do movimento do co-housing, né, e co-working também, né? Que eu comecei a estudar mais a fundo, li alguns livros, comecei a ficar bem interessado, né? Porque eu enxergo que é um caminho de comunidade, né? De viver em comunidade mesmo, né? Buscar realmente compartilhar mais as coisas e ter uma... Porque, assim, a humanidade, um pouco tempo atrás, a gente tinha essa ideia mais de tribo mesmo, né? De você morar com pessoas que estão buscando a mesma coisa que você. E Sim, não só a pessoa do mesmo sangue ou ali do mesmo decidiu casar sabe, e aí fica esses núcleos muito pequenos, familiares, né? E então eu misturei com umas ideias que eu já tinha relacionadas a criptomoedas e li também bastante sobre esse ponto do propósito, né? Porque que é um dos diferenciais. Então o que é a ideia da Holocasa, né? Então a ideia é criar uma rede de casas que são co-living e co-working com propósito e sustentáveis, né? Então, ou seja, são casas que você pode morar e trabalhar num propósito da casa, né? E aí a casa, conforme você trabalha, você recebe em criptomoedas. Então, como se a casa, de certa forma, fosse um banco. Então, ela tem uma reserva de dinheiro e aí essa reserva ela é compartilhada entre as pessoas que moram e trabalham na casa. Então, você pode ter uma locasa restaurante, você pode ter uma locasa escola, você pode ter uma locasa que seja até, de repente, um centro de distribuição, um mercadinho, alguma coisa assim. Dá para pensar quase qualquer negócio pode ser pensado como uma holocausa, né? E a ideia é que as pessoas que moram, elas são o core do negócio, então elas moram e trabalham, só que aí o diferencial é que é uma estrutura sem chefe, é uma estrutura com autogestão. Então não tem uma estrutura de empresa tradicional, de presidente, vice-presidente, CEO, essas coisas assim, né? É um modelo de autogestão horizontal, né? Usando as ideias da sociocracia e holacracia, né? Então aí eu fui estudar profundamente a holacracia e eu fui estudar inclusive uma versão brasileira que o pessoal da Target Teal fez aqui, que chama O2, que é a Organização Orgânica, que é um modelo que, na minha visão, funciona muito melhor para comunidades mesmo, porque a holacracia, ela é muito eficiente, assim, né, no mundo afora, tem mais de 500 empresas que já usam, empresas grandes, de 1.200 funcionários, né, mas ela acaba sendo um pouco mecânica, né, não sei se vocês estão familiarizados, né, o que é a holacracia e a sociocracia. qual Basicamente, que a é a ideia... diferença a holocracia da sociocracia? Então, a sociocracia, na verdade, ela traz um conjunto de padrões, né, para você trabalhar dentro de
um tipo de comunidade, né? Então você vai, principalmente as ideias dos círculos, né? Círculos e papéis, né? Então as pessoas podem desempenhar papéis dentro de círculos, e aí a sociocracia traz a ideia dos elos, né? Entre os círculos, né? E a holacracia, ela foca bastante nos papéis e num modelo específico de círculos, né? Que é um modelo de círculos alinhados, que é, na verdade, assim, cada papel tem um propósito, né? E tem responsabilidades também. E aí, porque na verdade as duas foram evoluindo juntas, né? A sociocracia ela é mais antiga, mas aí a holacracia veio e depois a sociocracia saiu numa versão nova, que é a S3, que já puxa um monte de coisas da holacracia também, né? Mas a holacracia trouxe muito mais ênfase nessa estrutura de papéis, né? Onde você tem papéis com propósitos e responsabilidades, e pode ter artefatos, que são artefatos de controle exclusivo, né? Então você pode ter, por exemplo, um papel de alguém que vai estar desempenhando a manutenção do blog, do site, por exemplo, do blog do grupo, né? E aí essa pessoa tem um propósito de ter, quer dizer, esse papel tem um propósito de ter um blog incrível, bem fácil de ler, com os assuntos bem relevantes, né? E responsabilidades pode ser atualizar o blog com conteúdo sobre, sei lá, o futuro do trabalho, e um artefato pode ser a publicação no blog, né? Então, se alguém quiser publicar alguma coisa no blog, tem que conversar com essa pessoa que tem esse artefato, né? Então, não é todo mundo que pode publicar, né? Então, é um formato de trabalho, né, que é bem diferenciado, assim, e que é possível trabalhar realmente sem ter uma hierarquia de comando e controle, né? Lógico que existem lideranças situacionais, né? Tem algum papel que pode ter um destaque numa hora, outro papel vai ter um destaque em outra, para determinadas funções, isso aí é normal, a liderança tem que existir, sempre vai existir, mas o que deixa de existir é esse controle de ter alguém que manda e alguém que obedece cegamente, assim, uma cadeia de controle, né? Então, se eu entendi o que você falou, essa ênfase no papel, né? Papel e na responsabilidade vinculada a ele, tira um pouco aquela ênfase na pessoa, né? No fulano. Ele desumaniza, mas ele não desumaniza, né? Quer dizer, a ideia seria não personalizar o projeto, né? Ou não criar dependências ou qualquer tipo de situação indesejável, né? Exatamente, Alexandre, porque o papel ele é da organização, não da pessoa. O papel do fluxo, é o que faz o fluxo fluir. Então qualquer um pode estar energizando aquele papel. Numa hora sou eu, na outra hora pode ser você. Isso pode mudar, né? Então não é o papel do Júlio, né? O papel é do mantenedor do blog. Então hoje pode ser eu que sou mantenedor do blog, amanhã pode ser você, quer dizer, daqui a um mês, de repente eu estou com muita atribuição, eu mudo, saio desse papel, aí a Marcela energiza. Então os papéis eles são da organização, não são associados às pessoas, né? Isso daí é uma diferenciação bacana que tem, né? E uma pessoa pode ocupar mais de um papel justamente Sim. Pela demanda, pela polivalência e tal, e como está vinculada às multimoedas, ela recebe um reconhecimento, né, por cada um desses papéis que ela executa. Então. Na fase do salário e entra na fase, digamos, talvez até da reputação, né? É uma palavra que a Marcela não gosta muito. A gente já debateu um pouco essa palavra, mas é um pouco disso, né? Certos papéis especializados, a pessoa que está ali não à toa, tem algum mérito para estar ali, né? Então, essa parte da remuneração é um dos desafios aí que a gente está montando na Holocasa, né? Porque é a parte que a gente está começando a prototipar e desenhar as ideias agora, né? Vou dar um boa noite aqui. Então, o Alexandre estava falando justamente sobre essa ideia da remuneração na Holocasa, né? Porque você trabalha, né? Então, conforme cada pessoa vai trabalhando para casa,
as pessoas vão trazendo uma remuneração, né? Vão trazer, eu posso trabalhar para... Então, é uma rede de casas que são co-living e coworking com propósito e sustentável, né? Porque justamente essa ideia do propósito é o que faz a diferença. Que a casa tem um propósito, né? Então, as pessoas trabalham e moram ao redor desse propósito. Então, e é importante, muito fundamental ter esse propósito, porque um co-living sem propósito vira uma república, né? Que cada um mora no seu quarto, come sozinho, separado, ninguém fala com ninguém, fica aquela coisa totalmente desconectada, as pessoas só estão ali para pagar barato e ficam o mínimo de tempo possível e já vai para outro lugar, né? E o coworking também, se não tiver um propósito, ele vira trabalho remoto, né? Quer dizer, a pessoa senta lá no notebook, faz o seu trabalho, levanta e vai embora, nem fala com ninguém, e não se cria esse senso de comunidade, né? Então, o senso de comunidade só nasce quando existe o propósito, que é alguma coisa que vem do coração, né? Que é uma coisa que você busca, que vai se conectar com outras pessoas que também estão buscando aquela mesma coisa, manifestar alguma coisa no mundo, né? Então, cada holocausa, ela tem o seu propósito. Então, pode ser que tenha uma holocausa que seja, por exemplo, um restaurante vegano, ou pode ter uma holocausa de saúde, né? Que pode trazer processos regenerativos, ideias inovadoras de saúde integral, né? Então, cada casa pode ter um propósito diferente, né? A ideia que tenha, e elas trabalham em rede. Então, conforme você trabalha numa casa, você pode receber a criptomoeda que vai permitir você usar os recursos das outras casas também, né? E a ideia é que uma casa possa assinar as outras casas, talvez no modelo tipo Netflix, né? E aí quando uma casa assina a outra, elas compartilham recursos. Então, se a casa-restaurante assina uma casa-escola, por exemplo, as pessoas que trabalham no restaurante podem usar a escola e vice-versa, né? Então, a ideia é que a rede vai crescendo, conforme a rede cresce, você pode morar em qualquer uma das casas da rede, desde que, lógico, tenha lugar, né, e tenha alguma conexão sua com o propósito da casa que você quer morar, né? E a ideia é que tenha também uma estrutura holográfica, né? Por isso que tem o holo em todo lugar aí nas ideias, né? Ou seja, você pode ter uma casa que é a casa do bairro, a holocasa do bairro. E as várias casas ali da região, elas assinam essa casa do bairro, compartilham recursos com a casa do bairro. Daí a casa do bairro consegue fazer benfeitorias ali que vão ter impacto em todas as casas da região, né? Aí você pode escalando esse modelo, você pode ter a holocasa da região, a holocasa da cidade, sei lá, e fazer até uma ecovila, né, eventualmente, ou algum tipo de estrutura holográfica aí com essas casas que são produtivas e que são sustentáveis. Porque a ideia da holocasa é que ela produza recursos também, né? Tanto recursos, pode ter plantação, pode ter permacultura, e ela também produz recurso financeiro, né? E, ao mesmo tempo, ela também, toda a holocausa, de certa forma, é uma escola, né? Porque você pode ir para lá para trabalhar naquele propósito e aprender com aquilo, né? E se desenvolver em cima daquela ideia, né? Então, a ideia é trabalhar desse jeito. Então, a gente hoje está começando uma casa protótipo, né? Na verdade, tem uma casa que já existe, que é aqui em São Paulo, no metrô, perto do metrô Conceição, que já é uma casa coletiva, e a gente está trazendo as ideias da Holocausa para prototipar e experimentar lá, né? O grupo inicial tinha 4 pessoas, mas na casa já tem mais 4, né? Então a gente está aí, tem 2 pessoas que estão mais longe, que elas estão mais participando à distância, né? Mas assim, a gente tem um grupo de pessoas que participaram já de reuniões, que estão ativando nessa rede aí, que tem aproximadamente umas 30 pessoas. Que participaram de um Dragon Dream também, que a gente fez junto, né? Então, teve um pouco de trabalho, daí a gente fez também um formulário para as pessoas que tinham interesse em morar na Holocausa, né? Então a gente chegou a levantar também umas 30 pessoas aí nesse formulário, tentou juntar um primeiro grupo a partir desse formulário, né? Mas aí a gente acabou não conseguindo ainda encontrar uma casa que tivesse um tamanho adequado, um valor adequado para essas pessoas, para começar esse primeiro
esse primeiro protótipo numa casa nova, né? Então a gente acabou encontrando essa outra casa, que chama Casa Crixás, que é uma casa que tem aqui, né, em São Paulo, que já está em funcionamento, né? Só que ela está querendo então usar um sistema da Holocasa, né? Quer dizer, que a ideia é que a Holocasa ela vai prover um software, né? Um software que você pode usar para fazer a gestão da casa, né? Então é que eu queria mostrar para vocês o site da Holocasa, né? Que fala um pouquinho melhor da ideia. Então é um site bem simples aí, eu fiz rapidamente, mas só para tentar resumir um pouco a ideia. Então, como eu falei, tem essa ideia do co-living, o coworking e a cooperativa, né? Que ou seja, você pode trabalhar na casa nesse modelo sem chefe, é um modelo de gestão derivado da holacracia, né? Então, você tem um novo conceito de família, né? Que é o conceito da comunidade intencional. Não é tão novo assim, né? Co-living já não é uma coisa tão nova, mas para muitas pessoas ainda é novo, né? O coworking, então, que permite você todos trabalharem ao redor do mesmo propósito e receber nessa criptomoeda, que é baseada na tecnologia Holochain, que é uma tecnologia que é uma evolução do blockchain, né? A ideia é que, assim, são 3 softwares, basicamente, né? Você tem um software da gestão do propósito, né? Onde você vai definir, dentro da holacracia, você vai definir os círculos e os papéis. Você vai saber quem que está na casa, quem que está atuando em cada papel, quem que está fazendo o quê, né? Sabendo também os projetos que estão acontecendo na casa, né? Aí você tem um gerenciador de recursos, onde você pode saber todos os custos da casa, de energia, de aluguel, até recursos, por exemplo, como comida, eventualmente dá para você registrar também. E recursos que são limitados, por exemplo, se tiver uma sala de reunião na casa que você quer, alguma pessoa quer usar, ou se tiver um carro coletivo também pode estar registrado nesse sistema, né? Ele é um gerenciador de recursos e ao mesmo tempo é uma prestação de contas? Exato, que dá uma transparência máxima, né? Para todo mundo que está na casa e até todo mundo que está na rede pode saber todos os recursos que tem disponível, né? Então você consegue saber e compartilhar esses recursos dentro da rede também, né? E o terceiro software é um gerenciador das receitas, né? Que é esse que faz a gestão das cotas, porque conforme você vai trabalhando para casa, você vai ganhando essa criptomoeda, né? Que é uma moeda digital que representa como se fossem cotas dessa cooperativa, né? Então, conforme você vai tendo mais cotas, você vai tendo direito a um rendimento em cima da reserva de dinheiro da casa. Então, se a casa dá lucro, você vai tendo um rendimento maior em cima disso, né? A ideia é que uma parte desses recursos do lucro da casa também retornam para a rede. Então, a rede das holocasas, ela também recebe uma parte do lucro de todas as casas. E aí a rede pode reinvestir esse lucro para comprar outras casas, ou para fazer melhorias para todas as casas, ou melhorar os sistemas, né? Então, esse é o software, né, da Holocasa. A ideia é que são esses 3 softwares que todas as casas vão ter acesso, né? Eu tiro uma dúvida, Júlio. Uhum. Nesse modelo Holocasa, de morar e empreender, né, na verdade, na hora que você está fazendo o lado empreendedor, você está gerando recursos, né, provendo a si mesmo, provendo a própria Holocasa. Uhum. Na verdade, você tem serviços ou tem recursos que estão sendo gerados que são do interesse do grupo, ou dos participantes do grupo, ou dos visitantes do local, né, gerando serviços abertos para a comunidade. E também tem outros tipos de serviços que são que a pessoa gera um aspecto individual, né, digamos assim. Então, tem coisas que ela faz que geram repercussão para o grupo, ela recebe um reconhecimento e uma remuneração em criptomoedas, mas ela também tem coisas que ela faz fora do circuito das criptomoedas, então ela recebe em reais ou em dólar, enfim. Na verdade, nós estamos falando de multimoedas, né? Como se fosse um espólio de serviços e para cada público um tipo de
remuneração, seria isso? Sim, na verdade a gente pensou até dentro da casa, uma ideia inicial de ter uma moeda, mas a gente chegou a pensar em 3 moedas, na verdade, né, para ter dentro da casa, que são baseadas nessa tecnologia do Holochain. Uma moeda dos recursos, que ela representa as cotas, né, que você tem da casa, que conforme você trabalha dentro da casa, você vai recebendo dessas moedas, e elas estão lastreadas nessa reserva de dinheiro que a casa tem. Então, quanto mais dinheiro a casa está produzindo, mais vale essas moedas do recurso. Mas aí tem uma outra moeda, que é uma moeda mais relacionada com a reputação, né, que é uma moeda que, na verdade, assim, todo mundo ganha 10 por mês, por exemplo, e esses 10 não são para você, mas são para você distribuir dentro da rede, né? Então, distribui para qualquer pessoa que você quiser, como se fosse um feedback, assim, né? Então, você distribui a moeda e a pessoa recebe aquela reputação, né? Porque é alguma coisa legal que ela fez, alguma coisa assim. E essas reputações, elas ficam com uma remuneração a mais, que você pode usar na rede para fazer uso de algumas promoções que as casas podem criar. Então, uma casa pode criar uma promoção, digamos, tem um curso lá que custa, sei lá, R$500, mas ela pode fazer para quem quiser usar a sua reputação, pode fazer o curso de graça, por exemplo, entendeu? Ou o caso de uma viagem, né? Você vai para um determinado lugar. Sim. Colocado. Seriam benefícios individuais, né? Então a reputação ela serve para você usar. Ela tem que ser merecida, né? Ela tem que ser conquistada. Exatamente. Daí é um tipo diferente de moeda, né? Que é relacionado com a reputação. Mas além disso tem a moeda, e aí tem um terceiro tipo, que é a moeda do tempo, né? Que esse daí também está ainda em aberto. Essas duas do tempo e da reputação, a gente ainda está prototipando, né? A única que precisa para começar é a do recurso, que seria das cotas mesmo, né? Mas a do tempo é para troca de serviços entre pessoas da rede. Então, digamos que eu quero te dar 1 hora de aula de violão, então eu recebo uma moeda, porque é 1 moeda por hora. Não importa o nível de conhecimento que você tem, é hora de ser humano por hora de ser humano, né? Para nivelar pelo tempo. Então, é uma forma de fazer troca de serviços. Porque quando você trabalha para casa, você não está trabalhando para ninguém. Você está trabalhando para casa. E quando você trabalha para casa, você recebe as cotas da casa, né? Agora, quando você faz um serviço para alguém da rede, você pode receber esses créditos de tempo. E aí você pode depois solicitar um outro serviço de alguém para compensar aí, de alguma forma, os trabalhos que você prestou para alguém individualmente, né? Na visão da economia local, trabalhando com essa ideia de complementaridade, como muitas vezes é difícil um determinado grupo prover tudo, né? Ou todas as circunstâncias que envolvem o bem-estar, né? A saúde. Muitas vezes, através dessa complementariedade, um precisa em relação ao que o outro oferece, trabalhando em parceria e em círculos, né? Em círculos concêntricos, ou abrindo a rede, né? Pia, né? Ponto a ponto. Mas aos poucos vai se conseguindo maximizar a qualidade de vida, né, em torno dos produtos e serviços oferecidos dentro da própria rede. Né? Então, se uma pessoa eventualmente está enfrentando um problema de escassez clássica, está desempregado, é um problema de escassez clássico. Então, é culpa dela, ela tem o potencial, ela tem o interesse em fazer uma série de coisas, mas na profissão de origem não há um empregador naquela cidade capaz de absorver aquela mão de obra. Então a pessoa fica, entre aspas, desempregada, ou desocupada, ou subempregada. Então, numa situação como essa, ela utilizaria o tempo dela, maximizaria o tempo dela, oferecendo mais ainda serviços para a própria casa. E considerando que a casa, ou as casas, no todo, trabalham com vários tipos de serviços, a pessoa ocupa seu tempo, ocupa seu conhecimento dentro do grupo, ela estaria provendo sua própria manutenção básica, sua própria qualidade de vida, possivelmente até 100%, atuando de forma integrada dentro desse modelo da Holocausto, é isso que você pensa? Sim, tem o tempo, metade fazer atividades dentro da rede e outra metade fora.
Então, a ideia é assim, se você, o modelo de remuneração até é uma das coisas também que a gente está prototipando, né? Mas porque a ideia é assim, se você está 100% na casa, trabalhando só para casa, todo mundo que está 100% na casa, mesmo que esteja desempenhando um papel, dois papéis, três papéis, não adianta, não soma, né? Não é quanto mais papéis, mais você ganha. A ideia é que se você está 100% dentro, todo mundo que está 100% dentro recebe 10 por semana, né, de cotas. E aí se uma pessoa está meio, está 50%, fala, eu estou fazendo coisas fora, tal, eu estou parcialmente só, aí ela recebe metade, né? E essas cotas, elas valorizam e desvalorizam com base na receita da casa. Então, a ideia é que, mantendo essa questão da equidade, né? Então, lógico que é possível, de algumas formas, também fazer trocas entre as pessoas. Então, se uma pessoa, por exemplo, ela quer ficar, sei lá, com um quarto maior, alguma coisa assim, ou ela quer usar algum recurso diferenciado da casa, ela pode fazer trocas com as outras pessoas da casa e distribuir de formas não baseadas na equidade, né? Mas a ideia é que um princípio de direcionamento da ideia da casa é que busque sempre ter essa equidade na distribuição, né? Que é uma das bases para ter um relacionamento saudável dentro da casa, né? Eu acho que a Maria Amaral vai fazer a pergunta. Fala, Maria. Se desculpa, mas eu não estou conseguindo entender bem a ideia da casa. Essa é uma casa que ela já existe, é uma casa que será construída. Como é que é esse sistema? Eu ainda não entendi. Desculpa, eu estou leiga nisso. Eu queria saber, uma casa que as pessoas constroem em conjunto e tem esse propósito construído por isso, cada um entra com uma cota, e ela é uma casa, vamos dizer assim, compartilhada, tem uma parte comum para as pessoas, e cada um... Como é que... Eu não sei se eu perdi o início, ou não sei se ainda não entendi bem a ideia. Essa parte dos serviços, de como cada um... Isso eu já entendi, eu quero saber o início. Como é que essa casa se constrói? Localização é escolhida pelo propósito, pelo grupo? Como é que... Então, Maria, isso é um dos desafios, na verdade, né, de como começar, né? Então, assim, a gente tinha um propósito já original no começo, de criar uma casa relacionada com consultoria, né, consultoria tanto de autogestão, quer dizer, esses conceitos todos que eu falei da casa, a gente poderia usar na casa e também dar consultoria para empresas, né? Então, autogestão com holacracia, a parte até do Holochain, que é o sistema de criptomoedas, a ideia seria dar consultoria também para empresas e receber por isso, né? E também a parte, outra coisa que a gente queria colocar é a parte de design de jogos, né? Design em geral, design de aplicativos, design de jogos. Então, essa primeira casa estava com um propósito relacionado com isso. Essa primeira casa ele tinha mencionado que era São Paulo, Amaral. Mas são casas que as pessoas moram e trabalham, é isso? Isso, Maria. E aí a ideia é que, assim, aí encontrou, sei lá, 5, 6 pessoas que estão com um propósito parecido, estão a fim de morar junto, de trabalhar junto. Por exemplo, digamos que tem umas pessoas ali que querem gostam muito de comida vegana, gostam de cozinhar e decidem se juntar e fazer um restaurante vegano. Daí elas podem usar o modelo da Holocasa para fazer a gestão dos recursos, para fazer a gestão da remuneração, né? E aí, se elas quiserem entrar para a rede, elas também podem trocar recursos com as outras casas da rede. Então, elas podem receber essa consultoria que a gente vai dar, elas poderiam ir para uma Holocasa escola, ter aulas de alguma coisa, de alguns assuntos que elas querem. Então, a ideia é que, participando da rede, você ganha acesso a todos esses recursos que as outras casas têm, né? Até, eventualmente, se uma casa que é próxima da sua tem um carro lá compartilhado, de repente a sua casa pode fazer um acordo de usar também aquele carro compartilhado, né? Então, dá para ter vários tipos de troca de recursos dentro dessa rede, né? Porque o software aí, esse sistema, permite você ver onde tem abundância e onde tem falta de recursos, né? Então, se tem uma casa que está, de repente, dando muito dinheiro, ela pode pôr parte desse dinheiro na rede, para que outras casas que estão precisando, que estão começando agora, que não têm recursos, possam usar esses recursos para se estabelecer, né? E qual é o ponto de partida para encontrar essas pessoas,
para ver os propósitos, e ela é uma casa que ela é construída a partir das pessoas com esse propósito? Isso é uma ótima pergunta, viu, Maria? Porque a gente também está pensando nessa ideia de criar uma espécie de rede social também, né? Onde você se cadastra para saber outras pessoas que têm propósito parecido, para pesquisar o que as pessoas estão querendo criar, e tem um sistema também para fazer como se fosse um crowdfunding aí, né? Não sei se vocês conhecem essa ideia do crowdfunding, como se fosse um financiamento coletivo em rede, assim, uma vaquinha coletiva, né? Daí todo mundo que tem um pouco de dinheiro coloca algum dinheiro, recebe cotas ali já de uma casa que está surgindo. Então, digamos que a gente vai querer fazer essa casa que é um restaurante vegano. Então tem eu e mais 4 pessoas que somos veganos, gostamos de fazer de culinária e tal. Então a gente pode levantar um dinheiro, falar assim, olha, como é que precisa para começar? Se a gente tiver 30 mil, de repente a gente consegue alugar um espaço e começar a fazer já as receitas e começar a receber público. Daí as pessoas colocam lá, quer dizer, digamos que eu e esses meus 4 amigos não temos os 30 mil, a gente tem, sei lá, 10. Aí a rede tem recursos sobrando de outras casas, então a rede pode entrar com cotas, né? Então a rede ficaria tendo cotas da casa que está surgindo, e aí conforme a casa vai tendo lucro, ela vai dando parte desse lucro para a rede também. Daí as pessoas da rede que compraram as cotas vão recebendo lucros também dessa casa nova que surgiu. Até que a casa possa eventualmente recomprar essas cotas da casa. Então tem todo um mecanismo aí econômico, financeiro, para funcionar dentro da rede, né? Mas é sempre baseado na abundância, na troca do ganha-ganha, né? De buscar, e não essa história de especulação financeira, de só quem tem muita grana que vai poder ter mais, né? Então, dá uma abundância para todo mundo que está com algum propósito, está querendo criar algum tipo de movimento dentro da rede. Né? Esse modelo já existe, já tem alguma coisa assim, já acontecendo fora do Brasil ou dentro do Brasil? Está seguindo mais ou menos que modelo de algum lugar? Então, Maria, tem algumas iniciativas parecidas, né? Já tem umas iniciativas de casas que são co-living, coworking no exterior. Tem uma rede chamada Embassy Network, que é uma rede que são casas também produtivas, mas eles não usam criptomoedas ainda e não tem essa troca de recursos tão transparente assim, né? Eles têm alguma troca, tem um site lá que as casas são cadastradas, você pode saber as casas que tem. Tem uma outra rede também inglesa chamada Radical Roots, raízes radicais, né? Que também tem uma rede de casas. Esses daí são bem organizados, eles pegam parte dos recursos das casas para juntar, para comprar outras casas também, né? Então, temos coisas parecidas já surgindo no mundo, mas que eu saiba, nenhuma delas ainda está usando criptomoedas, né? Essa ideia que a gente está trazendo aí é um pouco inovadora nesse sentido, né? Que a ideia das criptomoedas é dar uma transparência maior ainda nos recursos que a rede tem, que as casas têm, que as pessoas têm, né? E isso fica bem, bem transparente mesmo. Né? E eu posso falar um pouquinho... Oi, Thaís, desculpa. Imagina, que eu pensei numa outra coisa só para... Porque eu também estou na linha da Maria tentando entender mais a filosofia, né? E aí uma pergunta assim, esse estilo, né, de viver, vamos dizer assim, ele é casado com o coworking ou ele pode ser só o co-living, né? Quer dizer, você viver junto? É uma boa pergunta também, tá? Essa pergunta aí sempre me fazem, né? Tipo, mas eu vou ter que trabalhar? Porque algumas pessoas falam assim, pô, mas morar e trabalhar junto pode gerar um desgaste, né? De você ver a mesma pessoa todo dia, né? E a gente já lembra dos ambientes de trabalho que a gente tem hoje em dia, com chefe, aquela coisa estressante, né? E já pensa no atrito que isso também pode gerar, né? Uhum. Assim, a ideia é que não seja obrigatório, óbvio, né? Porque a questão é assim, como a casa tem um propósito, a Holocasa tem um propósito, né? Para ativar esse propósito, alguém precisa estar fazendo alguma coisa na casa, entendeu? Para ativar o propósito. Então, nem que seja, por exemplo, digamos que é uma casa de todo mundo gosta de yoga. Uhum. Então, as pessoas estão ali porque elas praticam yoga e tal, né?
Mas fora isso, cada uma tem o seu emprego e tem o seu salário e tal, e tudo bem, assim, não é obrigatório, entendeu? Mas o que acontece é que as casas que estão ativadas com propósito e produzindo, elas se tornam sustentáveis. Então, você imagina você poder morar e trabalhar numa casa linda, bonita, legal, e eventualmente, quando ela estiver dando um lucro, né, proporcional ao custo que ela tem, você pode estar morando e trabalhando praticamente de graça, entendeu? Porque a casa tem um lucro e o custo fixo da casa vai diminuindo conforme ela tem lucro, né? E aí você, às vezes, está morando e trabalhando de graça e ainda tem uma receita lá a mais, né, que a casa está te dando. Porque morar numa casa dessas é bem mais barato do que um aluguel tradicional, né? Uma simulação que a gente estava fazendo aqui, uma casa aqui em São Paulo que tinha um aluguel, uma casa grande, de 6 quartos, né? O aluguel acho que era de R$5.000, com o IPTU ia para 6, né? Você colocar todos os custos de energia, de internet, de água, gás, e também até um dinheiro para compras coletivas, né? Tipo, dava alguma coisa em torno de R$2.000, né? Então, isso com tudo, né? Considerando todos os gastos que você vai ter ali relacionados à moradia e alimentação no mês. Então, para 6, daria para ter 6 a 8 pessoas na casa, né? Então fica bem baixo, né? Aí para cada um. E a ideia é que, aí conforme a casa começa a dar lucro, né? Se a casa começa a dar R$5.000 de lucro, ou R$10.000 de lucro, esse valor vai diminuindo do custo fixo, né? E a ideia é que, eventualmente, ela pode ficar autossustentável, ela pode ficar custo zero, né? E aí fica bem interessante. Agora, se a casa não é produtiva, ela está com só as pessoas morando ali e energizando o trabalho fora, ela não tem essa mesma pegada, ela não está gerando lucro para a rede também, não está gerando lucro para as outras pessoas que são co-investidores da casa. Então não é tão interessante, mas não quer dizer que não dê para fazer também. Eu até penso em holocasas hotéis, assim, né, que as pessoas podem ficar de tempos em tempos, sei lá, tem uma holocasa hotel, a gente tá brincando que podia chamar hotel, né, que pode ter numa cidade específica que você quer passar um tempo fora, você vai para lá, fica um tempo nessa casa, depois fica em outra, e tudo bem, entendeu? A ideia é que na holocasa você possa trabalhar bem menos do que nesse modelo capitalista que a gente está acostumado, né? A ideia é que você consiga trabalhar umas 4 horas por dia numa boa, assim. Eu acho que quem quiser trabalhar muito pode também, né? Não é obrigado a trabalhar pouco, mas aqui não vai precisar, né? Porque a ideia é que, como você tem uma abundância de recursos, você reaproveita, né? Você tem custos muito menores para tudo, e as pessoas na rede, quando a rede estiver grande, você vai poder ter acesso a produtos e serviços muito mais baratos dentro da rede, praticamente um custo quase zero, entendeu? Então aí dá para trabalhar bem menos, dá para viver com uma renda bem menor, entendeu? Então, e Júlio, assim, se você pudesse exemplificar, tá? Porque eu não consegui o raciocínio do financeiro, vamos dizer assim, da moeda que circula aí nesse projeto, vamos dizer assim, e da moeda nossa real, né? Vamos dizer, dinheiro mesmo. Como que isso se reverte? É isso que eu não consegui fazer. Vamos supor, a gente tem uma casa de arquitetos, tá? Vamos dar um exemplo. Eles trabalham com arquitetura. Aí, esses trabalhos que eles fazem reverteriam para a própria casa. É isso que você tá. Essa a ideia da holocasa, seria isso? E do co-working. Sim, a ideia é que assim, possivelmente vai ter trabalhos que você vai fazer individualmente, trabalhos que você vai fazer, se são todos arquitetos, você vai poder contar com as outras pessoas também nos trabalhos que você já faz. Então você pode dividir uma parte desse trabalho, e aí dividir os recursos com essa pessoa, mas uma parte do recurso do trabalho vai para casa como um todo, né? Então, isso está no acordo... uma sublocação, né? Isso está no acordo coletivo que é firmado, né? Então, por exemplo, digamos 5%, ou, sei lá, 10% da receita vai para esse fundo coletivo da casa, né? Pode ficar numa conta bancária, ou pode ficar marcado só no sistema da casa e as pessoas ficam como se estivessem devendo para esse fundo, né? Então, por exemplo, digamos que eu fiz um trabalho e ganhei R$10.000, aí a gente combinou que 10% vai para o fundo.
Então eu fico lá com os 10 mil, só que eu fico devendo 1.000 para o fundo, né? Então se alguma pessoa da casa precisar desse recurso, aí eu vou colocar os R$1.000, entendeu? Então, em geral, a pessoa que está devendo mais para o fundo é a pessoa primeira que vai ser acionada para pagar alguma despesa maior que tenha, entendeu? Então, tem algumas ideias de como que isso pode funcionar. E aí isso está lastreado numa criptomoeda, que as casas que vão representar também o percentual da reserva financeira da casa que você tem acesso, né? Então, conforme a gente vai trabalhando na casa, a gente vai recebendo mais dessa moeda, e conforme esse fundo vai aumentando, a moeda valoriza. É como se fosse uma cota, e aí conforme, de tempos em tempos, pode ter uma redistribuição desses lucros, né? Então a gente pode pegar esse fundo que está guardado aí e redistribuir para as pessoas que têm moedas, a gente aí queima uma parte das moedas e converte em dinheiro, né? Então esse sistema é todo digital, né, criptográfico, isso aí também está acessível para todo mundo sabe quanto que cada um tem, com a transparência máxima, entendeu? Quanto que está sendo usado, quanto que não está. Ô, Júlio, acho que vale a pena também colocar que essa concepção, a Holocasa se formando, né, como um grupo, como uma causa e um propósito que quer realizar. E as demais Holocasas, através da rede de Holocasa, vamos chamar assim, que tem todo o interesse em que novas Holocasas ocorram e se realizem, através desse sistema de financiamento interno, né, dentro da rede, é possível você criar um estímulo, aportar um recurso de falta para uma nova Holocasa nascer, né? E nessa hora, a gente está trabalhando peer-to-peer, quer dizer, que é toda a proposta atual, né, do sistema de financiamento, não é mais o sistema hierárquico convencional, né? É uma rede totalmente distribuída, e, na verdade, os nós, né? Tem trocadilho aqui, mas os nós da rede, são as pessoas, elas passam também a se tornar investidores nesse sentido. Então, se você quer que uma outra Holocasa nasça, e o que ela está precisando agora é de um recurso XYZ, você é possuidor do recurso XYZ, você oferece o recurso e naturalmente você recebe uma contrapartida, vamos dizer assim, que é um reconhecimento do aporte que você fez, você passa a fazer parte da poupança coletiva, assim, daquele novo empreendimento que está nascendo. Então você é um aportador, você é um investidor, é um sócio, é um incentivador. Tanto aquela moeda, daquela Holocasa, que ela é prestigiada pelos moradores que estão lá, que ele falou, né? A parte do tempo deles, eles dedicam ao coletivo, outra parte eles ganham nas suas profissões, sei lá, individualmente. Mas a parte que é coletiva vai fazer aquela criptomoeda nascente crescer. E se ela cresce, você que é o aportador, que é o investidor de primeira hora, que é o incentivador, é uma rede de solidariedade. No final das contas é isso, né, Júlio? Sim, exatamente. Em várias Holocasas, mostrando o impacto. Aí nós estamos falando de impacto, né? Impacto social. Você aporta em várias casas, quer dizer, por exemplo, que o teu conhecimento está sendo útil para fazer nascer várias Holocasas. O seu webinário, o seu EAD. Ou então, se você é vegano, a sua comida vegana, a sua receita, enfim, o impacto que for, se você for capaz de propiciar, vai surgir uma multiplicação em cima disso daí. Só que agora ela está sendo mediada pela criptomoeda e ela também acrescenta a fatia econômica nessa fatia da solidariedade social aí, entendeu? As coisas caminham juntos para fechar o circuito. Então todos se tornam investidores e aportadores de recursos ao mesmo tempo. É uma nova economia, ela é uma economia peer-to-peer, entendeu? A empregabilidade não vem mais de forma hierárquica. Todos nós somos produtores e consumidores de recursos, é o chamado prosumer, né? Prosumidor. Então, exatamente. Que quem mora na casa não é empregado, né? Ele é empregado e patrão ao mesmo tempo. Quer dizer, você é autorresponsável, você está ali produzindo, né? E se você fizer um bom trabalho, todo mundo ganha, né? Tanto todo mundo que mora ali, quanto todo mundo da rede. Então,
A rede quer incentivar que as casas deem certo, as pessoas que moram querem incentivar que as casas deem certo. Se elas dão certo, todo mundo realmente ganha, porque esses lucros vão sendo redistribuídos para todo mundo que investe, né? Então, conforme você ganha, você pode reinvestir nas outras iniciativas da rede. Então, é um modelo ganha-ganha aí, né, nessa ideia. E aproveitando isso, eu queria saber um pouco mais dessas iniciativas já na prática que você estava contando. Dessa casa em São Paulo, de uma outra casa que estava querendo participar também, e queria saber mais dos desafios que vocês estão encontrando. Uhum. Então, a gente primeiro tentou montar uma casa do zero, né? A gente fez essa seleção aí, montou um formulário, tentou encontrar umas pessoas. O projeto já está se estruturando desde o começo do ano, mais ou menos, né? A gente estava fazendo reuniões, inclusive tem uma ONG que apoiou bastante a gente, que se chama Base Colaborativa, aqui em São Paulo. No começo as reuniões eram lá, depois a gente acabou se desvencilhando um pouco de lá, né? Mas, e a gente estava com essa dificuldade de encontrar as pessoas que estavam dispostas realmente a morar, né? Aí a gente achou algumas pessoas que estavam dispostas a morar, e aí a gente começou a se organizar para tentar achar um lugar. Mas a gente também teve essa dificuldade de falar, poxa, mas a gente vai começar um lugar, vai alugar, vai fazer um contrato de locação de 30 meses, né? Sendo que nenhum de nós aqui tem uma receita firme, né? Então, aí dá aquele frio na barriga, né? Então, isso é uma das dificuldades que a gente teve, né? Então, eu falar assim, de repente, a gente pensou num modelo onde a gente já busca uma clientela antes, dentro desse propósito que a gente quer trabalhar, já está recebendo, né, algum valor, né, para poder entrar na casa e garantir esse aluguel por alguns meses aí, pelo menos por um ano aí, né, de forma que aí esses clientes já seriam os primeiros clientes da casa, né, e não chegar com uma casa do nada, assim, bom, e agora, começamos, né, onde que a gente vai, né, porque o risco dela realmente não dar certo é muito maior, né. A outra ideia que a gente tinha tido foi ir atrás de bolsas, né, bolsas de estudo, por exemplo, da FAPESP ou de alguma instituição de fomento aí que seja um investimento a fundo perdido, e a gente se comprometer a fazer relatórios em relação à evolução da casa, ao aprendizado que a gente está tendo, né, que isso é um negócio bem inovador, assim, né, e tem interesse acadêmico também, né. Mas aí a gente sabe que esse modelo também de bolsas demora bastante para conseguir, aí tem que, né, é um pouco mais difícil de trabalhar. Daí essa terceira alternativa foi a gente encontrar uma casa que já estivesse funcionando e que estivesse interessada em usar, né, as ideias que a gente está propondo, e a gente achou essa casa aí. Então, inclusive essa semana a gente vai começar as reuniões lá, para já falar do processo de autogestão, como é que funciona, da holacracia, né, e falar desse modelo da remuneração. E aí a ideia é que a gente comece gradativamente a usar lá na casa esse modelo novo, né? E também agora surgiu uma oportunidade de ir para Barcelona, né? Que vai ter um evento lá chamado Civic Hub, que eu fui convidado para participar, e aí eu me inscrevi como Holocasa, né? Então a ideia é levar esse conhecimento. O Civic Hub é tipo uma incubação, né? Uma incubadora para projetos de impacto social e cívico, né, de governo, novas modalidades de governança, de governo distribuído, peer-to-peer, né, e então um projeto da Holocasa foi aceito. Agora eu estou tentando também levantar o dinheiro para a viagem, né, então vou fazer um crowdfunding aí. Bacana. Eu montei na benfeitoria, eu devo estar lançando essa semana aí o crowdfunding, a ver se eu consigo. Porque a ideia também é, quem participar do crowdfunding pode receber algum dos cursos que eu dou, né? Dou uns cursos de holochain, também cursos de inteligência artificial e também relacionados à autogestão, né? Ou consultorias também. Então eu estou oferecendo tudo isso daí para levantar esse dinheiro para poder fazer essa viagem, ficar lá em novembro, de novembro a dezembro, 20 dias, né? E aí participar de eventos muito interessantes lá e fazer contatos e também, de repente, até conseguir potenciais parceiros e investidores aí para o projeto, né? Lá de fora, né? Então, mas assim, enquanto isso está rolando aí essa casa aqui em São Paulo, a gente vai estar fazendo essas reuniões e a ideia é que
vai se solidificando, né? E a hora que a gente tiver uma receita, essas pessoas que estão querendo morar, né, que não estão nessa casa ainda, mas que querem morar nas primeiras holocasas, que conseguirem já ter um fluxo de receita, estiverem interessados em se unir ao propósito, né? A ideia é que a gente já consiga logo mais aí já também alugar uma casa nova, né, para prototipar também já o processo da rede, né? Para experimentar a troca entre duas casas, né? E quem quiser participar da Holocasa, do projeto da Holocasa, tem como? Estamos selecionando gente? Então. Estou querendo. Quer viajar, né? Não, tem o nosso site. No site tem um formulário de cadastro que você pode colocar o nome, registrar o interesse, né? E falar quais tipos de coisas que você pode ajudar no projeto, né? E a gente está sempre mandando mailing também para essas pessoas que se cadastram, né? Do que está acontecendo na rede. E das casas que forem surgindo, a gente vai anunciando lá e falando, olha, tem essa casa aqui que está surgindo, tem um propósito assim, se você quiser conhecer mais, tal, né? Então a ideia é que a hora que a gente tiver a rede social, isso vai ficar bem mais aberto, bem mais transparente, né? Você vai poder entrar e buscar isso daí, ver quem que são as pessoas, conversar, saber o que estão precisando de recursos, né? Mas enquanto não tem isso, a gente vai no bom e velho e-mail mesmo, no WhatsApp, no Telegram, nos recursos que a gente tem hoje, né? Então, a maneira que as pessoas têm de se envolver com o projeto seriam as pessoas que já estão vivendo numa casa e gostariam de colocar em prática as ideias que vocês trazem e esse modelo de gestão. Essa é uma forma. A outra forma, você comentou de formas que vocês estão ainda com ideias para desenvolver, que são essa da rede, para as pessoas interessadas encontrarem outras pessoas e propósitos para, né, ou até casas já para poder viver. E além disso, quais outras maneiras de participar? Por exemplo, pessoas que estejam desenvolvendo também projetos de co-living, co-working, como é que elas poderiam participar junto do Holocasa? São essas maneiras, então, né? Que uma terceira forma seria participar da rede, ou seja, você não quer morar em nenhuma das casas ainda, ou porque não quer sair da sua casa e tal, mas você pode querer investir nessa rede, né, comprar cotas aí dessa rede quando estiver disponível, né, para poder também receber lucros, né, dividendos aí das casas que estiverem dando lucros, né, então porque aí você vai estar criando uma receita que vai poder ser aproveitada também pelas casas, e as casas que usarem esses recursos vão devolvendo também a lucratividade que elas tiverem para a rede. Então quem quiser participar da rede, visitar as casas, dar cursos nas casas, não precisa morar na casa para usar a casa, né, é que quem mora na casa vai estar no core, assim, né, de gestão ali, digamos assim, da casa. Mas a ideia é que as casas sejam pontos abertos para receber. Toda casa também é uma escola, né, então ela também você vai lá para aprender, para ver como é que é uma holocausto, o que eles fazem lá, né, eventualmente decide ficar um tempo para aprender como é, né, e a ideia é que dê sempre para trocar, e as casas sejam sempre muito receptivas para pessoas novas, né. Qual a rede hoje onde encontra essas informações de forma mais agrupada possível? Então, ainda não tem um lugar central, viu, Alexandre? Porque a gente tem o site aí, né? Eu tenho colocado umas notícias lá e tem esse formulário de cadastro, mas está faltando ainda essa plataforma mesmo, né? Que esse protótipo que a gente está fazendo é bem rudimentar ainda, tipo planilha do Excel, né? Mas tem algum edital que está dando suporte para o desenvolvimento de vocês, pelo menos 1 ou 2 devs para tocar o trabalho, ou por enquanto ainda não? Então, tem eu de dev e tem um outro rapaz que é o Marcelo, que ele está nessa rede da Casa Crixás, né? E tem um outro que é o Darpan também, que é um outro dev. Mas, assim, eles estão com outros projetos, não tem ninguém full-time ainda, a gente não tem um recurso ainda para contratar. A ideia é até que essa primeira casa, quando a gente for montar a casa alugada, que não é a Casa Crixás, mas é a outra casa que a gente quer alugar, ela seja um lugar para essas pessoas que vão desenvolver os sistemas, que elas também morem juntas, né?
para poder também dar consultoria também de holocausto, né? Porque as casas novas vão querer saber como é que é. E aí vai ter que ter alguém que vai lá explicar, né? Que é um pouco isso que eu estou fazendo um pouco agora, né? De ir na Casa Crixás, explicar, falar como é que funcionam os processos, né? Eu terminei agora um curso de autogestão nessa empresa chamada Target Hill, um curso de facilitador de 4 meses, foi bem intenso, foi bem legal. E agora eu estou bem preparado assim para trabalhar com esses modelos novos de gestão, né? Que são os modelos da teoria U. Também é muito bacana a teoria U. Muito bom. Eu não fiz ainda, mas eu já li bastante de teoria U. Estou bem interessado em. Agora, o que eu ia te falar é o seguinte: essa questão da holocausa, por exemplo, se você pega aquele exemplo lá do restaurante natural, ou desse exemplo que eu estou te passando aí, que é o da salutogênese, né? Você tem outras formas também de você gerar serviço. Não necessariamente o serviço, o produto ou serviço precisa estar relacionado com a formação de outras holocausas, né? Você pode falar de sustentabilidade, você pode falar de saúde, você pode falar de alimentação. Vai depender mesmo do que é o propósito comum daquelas pessoas, né? Se elas souberem fazer. Ou então, por exemplo, uma holocausa de bioconstrução. Olha que legal, né? Porque é uma demanda comum de todas as demais holocausas, né? Esse assunto da bioconstrução, por exemplo, entendeu? A gente fez uma parceria com uma construtora que é bem ecológica aí, que chama O Brasil, que foi uma das pessoas que acompanhou o projeto desde o começo, que é a Anitta Prado, né? Que é uma das fundadoras lá da construtora, e a gente tem ideias até de quando essa rede estiver operacional, a gente fazer incorporação, construir casas verdes, assim, com teto verde, com vários elementos de permacultura também, né, e fazer um modelo mais ou menos padrão, assim, de holocausa, que a gente possa replicar, que seja mais ou menos barato, né. Com planilha de custo aberta, né? Sim, exato. Para que as pessoas que são da rede, que compram uma quantidade de cotas, elas possam ganhar aí a possibilidade de morar em qualquer uma das casas, aí sem pagar aluguel, né? Então, conforme no começo as casas vão ser alugadas, mas conforme a rede vai ganhando forças, né, ela consegue comprar casas, comprar terrenos e se estabelecendo e ter cada vez mais benefícios. Eu fiz um estudo, uma projeção, que com 100 pessoas, um gasto mínimo aí de 30 mil reais, 35 mil, você consegue adquirir terreno, fazer o seu hotel, se for o caso, para hospedagem, você consegue fazer a sua moradia, várias coisas com um investimento que não é alto, mas usando a técnica construtiva certa, como você falou, está arriscado a sair 1/10 do preço. Exato, né? Pois é, a gente quando faz coisa em grande escala, o custo tende a zero, né? O custo marginal zero, né? Outra coisa também é que a sustentabilidade, a gente pensa assim, não, eu vou gastar dinheiro com sustentabilidade. Mas se você planejar desde o início, por exemplo, energia solar, se ela gera uma quantidade de energia maior do que a energia que você consome, você ao invés de começar a pagar pelo empreendimento, você começa a receber, né? Como se fosse um aluguel. Isso é uma coisa interessante também. Sim, a gente fala da sustentabilidade holística, né? Quer dizer, sustentabilidade em todos os aspectos, tanto financeiro, quanto ambiental, quanto econômico e social, né? Cultural. Então a Thaís está dizendo que vai Tchau, Thaís. Tchau, Thaís. Boa noite. Então, sim, é fundamental essa preocupação, assim, de estar buscando, né, a sustentabilidade, tanto para estar nesse paradigma regenerativo, quanto para estar realmente diminuindo as contas, né? Porque, como você falou, se você está usando energia solar, você vai ter um gasto menor. Se você está fazendo reciclagem de água ou reciclagem de lixo, né, você vai tendo gastos menores. Então, é inteligente você estar na economia sintrópica, né, que é regenerativa, circular, né? Então, a ideia é que a gente também consiga sair desses ciclos de gastos e de consumo exacerbado que tem aí no modelo padrão, né? Então, tudo isso vai sendo levado em conta, né? Uhum. Pessoal, mais questões aí para o Júlio, já estamos com 1 hora de reunião, mais uns 5, 10 minutos, né, Júlio? Para algumas questões a mais aí. Júlio. Eu gostaria de saber mais sobre o software.
Eu fiquei interessada, inclusive, na parte do software que é mencionada no site, que fala sobre o gerenciador de propósitos e gerenciador de colaboradores. Deixa eu escutar também qual é a dúvida da Maria Amaral, depois aí você fala das duas, logo de uma vez. Não, a minha questão é assim, como é que fica o gerenciamento dessa casa? As pessoas compõem, quando ocorrem problemas, quando alguém quer sair, se alguém está criando problema, e aí como é que fica esse gerenciamento? Porque eles se uniram por um propósito, deve haver uma certa seleção do próprio grupo, né? De um com o outro. E aí, como é que fica quando acontecem essas coisas? Legal. Acho que as duas perguntas são relacionadas. Isso daí seria a gestão de conflito, né? O software pensa a questão de gestão de conflito. Sim, então, a ideia é que, eu acho que alguém compartilhou, o Alexandre compartilhou aqui os modelos de rede, né? Então, a ideia é que sim, né? Esse modelo do O2, que é parecido com o da Holacracia, é um sistema de gestão que na verdade a gente trabalha com autogestão, né? Ou seja, cada pessoa se responsabilizando pelos papéis que ela está energizando, que ela está buscando desempenhar, né? E o mais importante desse processo de gestão é o sistema de resolução de conflitos mesmo que tem nele, né? Ele funciona com base no processamento de tensões, que a gente chama, né? A tensão é o que a gente chama, na verdade, chama tensão criativa. A tensão é alguma coisa que você está observando que está acontecendo que podia ser melhor no mundo, né? Sei lá, alguma coisa que na casa ou em algum papel que você está desempenhando, você está fazendo lá e aí você percebeu, poxa, se fizesse isso de outro jeito, poderia ser melhor. E aí você leva essa tensão para o grupo e aí você pode trazer uma proposta com relação àquela tensão. Se o grupo, em vez de a gente ter um processo de consenso, que é um processo extremamente lento, né, e que envolve todo mundo ficar discutindo infinitamente para tentar chegar num formato que agrada a todo mundo, a gente trabalha com um modelo chamado consentimento, que é diferente do consenso, né? Que o consentimento, na verdade, quando alguém traz uma proposta que impacta a autonomia do grupo inteiro, né, a gente tem uma rodada de objeções, que chama, né? Mas uma objeção não pode ser uma coisa tipo assim, não gostei. Isso não é uma objeção válida, né? A objeção, ela tem que estar mostrando que aquela proposta, ela traz um risco muito grande para o coletivo, ou que ela vai fazer o grupo andar para trás, né? Tipo, já tinha tomado uma decisão, já tinha enfrentado aquele problema, a gente vai voltar naquele mesmo problema. Se a objeção que você trouxer não for desse tipo válido, ela não é uma objeção válida, né? Então, a discussão em cima das propostas, ela é muito mais racional, é muito mais orientada a esse modelo de objeção. Então, se não tiver objeções, a proposta é aprovada, entendeu? Então, não precisa agradar todo mundo, não precisa ser a melhor coisa ideal do mundo, ela tem que ser boa o suficiente para agora. Então, você traz a proposta, e aí, se não tiver nenhuma objeção, ela é aprovada. E aí, se depois ela for aprovada, ela gerar outras tensões, essas tensões também podem gerar novas propostas, e essas propostas vão alterando a estrutura aí da casa, criando novos papéis, alterando as responsabilidades, alterando os propósitos e alterando todas as estruturas de governança da casa e os acordos, né, que vão sendo realizados. Então, esse modelo, ele é evolutivo, que ele permite você chegar em qualquer lugar. Você pode criar papéis, destruir, alterar. É um modelo de revisão e de processamento de conflitos que dá para ir muito longe com ele, né? Pelo esse estudo que eu fiz, ele é muito eficiente, muito gostoso até de usar, porque é rápido, é ágil, não é um negócio que fica enrolando, não fica um negócio assim moroso, entendeu? Tem reuniões que a gente fez que a gente pega e resolve 10 a 15 tensões numa reunião de 1 hora, assim, é uma coisa muito legal. Então, E se tiver objeção, o que acontece? Tem contraproposta? Existe um negócio que chama integração, né, da objeção. Então, se a objeção for válida e ela fizer sentido, aí a pessoa que fez a proposta, ela conversa ali com a pessoa que tem objeção e ela tenta transformar a proposta para ela não infringir mais naquela objeção, para ser uma proposta que não traz mais a objeção, né? E aí é feita uma nova proposta, né? Então, sim, tem integração das objeções. Mas, em geral, não é uma proposta coletiva do grupo que todo mundo vai fazer junto e fica aquela conversa infinita, entendeu? Proposta da pessoa.
da pessoa que tem atenção, que é a pessoa que está vendo aquele problema. Então, ela não tem que agradar todo mundo, ela tem que resolver o problema daquela pessoa, né? Então, é um jeito diferente de ver, né, que resolve bastante essa discussão infinita que as comunidades têm mania de entrar, né? Então, é um modelo diferente de trabalhar. E aí, dentro do software, Marcelo, até que você perguntou, você tem a visão de quais são os papéis, quem que está energizando cada papel, ou pode ter várias pessoas energizando o mesmo papel, ou pode ter uma pessoa energizando vários papéis diferentes. E aí também você tem a gestão dos colaboradores desse jeito, você vê quem que tem disponível, quais são os skills da pessoa, onde que ela pode atuar, né? E as pessoas podem se auto-alocar nos papéis, ou pode ser que alguém pode indicar e falar assim, olha, acho que podia ser o fulano, ou, né, tem várias formas de fazer a alocação. Tem um processo de eleição reversa, né, que a gente chama, que é uma eleição sociocrática. Em vez de você ter candidatos e votar nos candidatos, você não tem candidatos, você vota na pessoa que você acha que é mais indicada para aquilo e justifica por quê, né? E aí, se aquela pessoa for a mais votada, mesmo que ela não tivesse candidatada, ela tem a oportunidade de assumir, quer dizer, na verdade, ela nem tem a oportunidade de se candidatar, entendeu? É um modelo de eleição reverso, né? Então, tem vários jeitos de trabalhar nesse sentido. E aí, no software, você tem a visibilidade de saber quais são os papéis que precisa de energia, precisa de gente atuando, e você também vai conseguir ver quais são as tensões que aconteceram no passado, quais são os checklists de coisas que tem para fazer, as tarefas, os projetos que estão em andamento. Então, tudo isso daí tem visibilidade nesse software, né? Então, é uma transparência também nesse aspecto de gestão e de produtividade da casa, né? Com agilidade, né? Só comentar uma coisa, Júlio. Quando eu mostrei aquela figura ainda há pouco ali, aquele gráfico da direita, que é toda a rede peer-to-peer, interligada, ela é diferente dos modelos hierarquizados, onde você tem literalmente um comando-controle central e as pontas, os nós, né? Geralmente nós fracos. Quando você fala em holocracia, e é justamente esse modelo peer-to-peer que integra todo mundo em redes de comunicação, internet, já estamos na internet 3.0 indo para 4.0. Já é a terceira ou quarta geração, né? Então agora a gente já está falando de fluxo de dados, juntamente com o fluxo da comunicação, fluxo de moedas, tudo integrado, né? Então avançou bastante. E como é que está a nossa crise, o mindset nosso para lidar com isso, entendeu? Para você ser um nó, ter uma cidadania ativa, ter um posicionamento político ativo na rede e interagir com todo mundo, né? É para ficar quebrando pau no Facebook, polarizando tudo, é tudo fla-flu agora? Qual é a metodologia que a gente vai usar para a interação de grupo e amadurecimento de todo mundo, né? Então, numa rede peer-to-peer, fica evidente que esses processos de consenso, de censo, isso que a gente está chamando da holocracia, né? Esse modelo para consentimento também, né? De consentimento, entender as opiniões diversas da nossa, né? E não enterrar para debaixo do tapete, né? Mas eu esqueci de falar também. Não violenta, né, Júlio? Exato, é isso que eu ia falar. No modelo do O2, tem um modo de reunião que chama modo cuidar, que é justamente para cuidar dos relacionamentos, né? Porque também aí que a Maria perguntou, quando dá briga, quando tem problema, isso é uma coisa das pessoas, é normal a gente ter problemas de relacionamento. Então, usando essas técnicas aí do CNV, né, a gente consegue trazer as necessidades reais, emocionais de cada um, né, e os sentimentos, e aí ajudar a ter um processo que vai integrar e curar esses medos, essas dificuldades que as pessoas têm, né, de se comunicar. Então, ter uma comunicação real de coração para coração, né, que é a ideia do CNV. Então, eu lembrei que no Rio, há uns 8 anos atrás, haviam casarões enormes na Lapa. E aí os idosos resolveram, com dificuldades econômicas e vivendo sozinhos, e assim, várias matérias que saíram na época que eles estavam fazendo tipo assim, uma não sei como é que a gente diz, reformulação do bairro da Lapa, e eram casarões grandes,
espaçosos, com muitos quartos, né? E eles estavam ocupando esses casarões, alugavam em conjunto e dividiam os custos, a responsabilidade, as compras, o cuidado um com o outro. Eu achei isso muito interessante. Você falando isso, eu me lembrei desses grupos que estavam alugando. Isso já tem uns 8 anos, mais ou menos, atrás. Eles estavam fazendo isso para revitalizar os casarões da Lapa. Exato, porque tem hoje uma quantidade absurda de casas gigantes. Aqui em São Paulo, é uma quantidade absurda, assim, de casas vazias, de mansões de famílias que perderam tudo e que está tudo lá vazio, está tentando vender, não vende, está tentando alugar. E, assim, a quantidade só tende a aumentar, né? Porque a desestruturação econômica que a gente está vivendo, né? Então, esse modelo, ele também reaproveita até esse recurso, né? De forma sintrópica, e a gente consegue reutilizar esse recurso de uma forma mais inteligente, né? Que beneficia todo mundo que está ali, né? Tem cada casa incrível aqui em São Paulo, com valores baixíssimos de aluguel. Eu vi uma casa na Lapa também, aqui na Lapa de São Paulo, né? Que tinha, acho que, 8 quartos, garagem para 10 carros, piscina, assim, 4 andares, um lugar imenso. R$ 5.000 o aluguel, dá para, com IPTU de 1.000 e poucos, dá para viver lá ali, sei lá, 8, 9 pessoas, muito bem, uma mansão, né? Pagando ali, tipo, no máximo R$ 2.000 por mês, com tudo incluído, comida, internet, energia, tudo, sabe? E ainda por cima sendo uma casa que é ativa, que tem espaço para fazer eventos, para receber pessoas, para dar cursos. Então é um futuro bem interessante que dá para construir em cima dessas ideias, né? E que favorece a convivência, né? Em vez de ficar cada um nos seus cômodozinhos, mas as áreas comunitárias favorece esse reencontro de pessoas com metas, objetivos e exercitar a convivialidade sadia, né? Uhum, eu acho isso uma ideia, gostei muito dessa ideia. Legal. Uhum. É isso aí, Maria. A gente vê que a sociedade vai caminhando para um ponto onde algumas convicções vão sendo revistas, né? A convicção plena do individualismo vai sendo revista, a convicção da competição, competitividade, vai sendo revista, o conceito da cooperação tem o seu espaço, está conquistando cada vez mais o seu espaço, o conceito do cuidado. Então tem uma série de conceitos que estão chegando firme para mudar um pouco a forma como, principalmente o ocidental, né, que ocupa o seu espaço no território, de um modelo predatório para um modelo regenerativo, né? Não é fácil. A gente não sabe quanto tempo, quantas gerações, né? Vamos falar em gerações. A gente não sabe quantas gerações vai demorar isso. Mas o que a gente sabe dizer é que, se você olhar para o lado, você encontra uma holocausa. Você sonhar com um futuro inalcançável, né? Basta você olhar para o lado, ver quem está fazendo e pensar, bom, eu tenho interesse nisso, de alguma forma eu estou linkado com isso, eu tenho um propósito, né? Já começa a pergunta por aí. Porque também não tem como você contribuir com o experimento dos demais se você também não sabe o que você representa. Qual é a sua identidade, afinal de contas? Qual é a sua causa, né? Ou qual é o seu propósito? Aí quando você entende muito bem o que você está fazendo, aí você consegue se aproximar de algumas pessoas que têm um propósito ali semelhante. E dali nasce uma coisa boa, né? Dali nasce uma coisa boa. E um sentido, às vezes, até de vida, que favorece pela convivialidade as pessoas a se encaminharem, sabe? Dá um tipo de cooperação até nesse sentido de vida. E nisso vai a convivência também. Tem uma equação muito perversa da economia, que a gente observa pessoas com uma certa idade, 45 anos, 50 anos, sei lá, que ficaram desempregados por algum motivo, porque tem um cara que é estagiário, que chegou agora, que às vezes faz o trabalho que a pessoa está fazendo, no conceito da multinacional apenas, muitas vezes, de reduzir custos. Então você entra num sistema assim, a experiência não vale nada, a pessoa com 50 anos acabou, não tem mais nada para fazer, ela quer ser produtiva, ela tem um propósito e não consegue, fica desempregada. Que história é essa? E a experiência dela, o processo de vida dela, né? O que ela já fez,
Então a gente acha que modelos regenerativos não é só em relação ao planeta, a regeneração ao território, é regeneração em relação ao próprio ser humano, né? Também está se encontrando muito nesse novo mindset, né? Às vezes a gente tem a falsa impressão que está resguardado, porque tem o plano de saúde, ou porque, enfim, paga o plano de saúde, mas se na hora que você precisa, a cidade está engarrafada, o táxi não chegou, e vai passando o tempo, e não tem ninguém para te acudir, porque o vizinho do lado não sabe quem você é, nunca conversaram. Cadê o cuidar, né? Cadê? Aquela pessoa está lá num condomínio, mas aquilo é o quê? Uma bolha? A bolha que ela não interage com ninguém, ela é uma falsa sensação de coletividade, entendeu? Então, aspecto de segurança, aspecto de convivência, trocar ideias, amadurecimento emocional, tem muito a se construir em comunidade, né? Mas precisa ter os primeiros experimentos, precisa ter os protagonistas que vão, de alguma forma, começar, né? Faz parte do protagonismo e as iniciativas, né? Faz parte. Alexandre, eu queria aproveitar a oportunidade. O momento Marchand acabou de ser aprovado. Eu não estava imaginando que ia sair só amanhã. Eu recebi uma mensagem em primeira mão aqui, estamos lançando a campanha aqui, então, no nosso webinar aqui, do financiamento coletivo para essa viagem, para levar o projeto Holocasa para esse evento incrível em Barcelona, na Espanha, para potencialmente conseguir investidores lá e mais divulgação. Isso é 2018 ou 2019? Ele vai ser em novembro desse ano agora. Novembro ou dezembro desse ano. E, Júlio, eu quero ajudar na divulgação e eu tenho um canal sobre ócio criativo para empreendedores, que eu tenho trabalhado muito a questão da criatividade, do lazer, trabalho, essa ideia unida aí que vem do Domênico de Masi. E aí eu fiquei, enquanto você estava falando, eu falei, cara, eu tenho que falar da Holocasa lá no meu canal, aqui no canal do Telegram, né? E aí, agora eu falei, bem, eu posso misturar as duas coisas. Então, eu queria conversar com você depois para ver como é que a gente pode fazer, para eu falar da Holocasa e aproveitar e colocar, né, aqui a questão da benfeitoria e quem quiser contribuir para o desenvolvimento do projeto. Fantástico, Marcela, agradeço muito. São 800 muito. pessoas, quase 800 pessoas que eu tenho lá no canal, então pode ser, né, que atinja alguém que queira conhecer tanto o seu projeto, quanto ajudar aí Fantástico. na vaquinha. Eu vou preparar, como saiu agora, eu não tive nem chance ainda de preparar, mas eu vou preparar um textinho de divulgação, eu vou divulgar nas minhas redes também, né, e aí eu passo para você, e aí, até se você quiser me incluir nesse canal, me interesso também para contribuir. E aí vamos, poxa, se a gente conseguir, porque tem aqui a oportunidade de fazer alguns workshops que eu dou nessas áreas, né, de autogestão, holochain e inteligência artificial, e também uma consultoria, né? E a ideia é que todo o dinheiro que passar do valor mínimo para a viagem aqui vai ser reinvestido no projeto da Holocasa, né? Então até aí uma meta de, sei lá, eventualmente maior, aí se tudo que passar desse valor da viagem vai ser redirecionado para investir nas casas da rede e criar essa... O Marcelo vai contigo? Eu, nessa viagem, eu vou sozinho, porque eu só consegui uma vaga lá, né, mas a ideia é filmar tudo que eu consegui lá e divulgar, escrever sobre os cursos que eu vou ter lá, que são cursos avançadíssimos aqui, ó, tem até falando aqui, são 3 sprints, uma de governança aberta, uma de dados, crowdsourcing, inteligência artificial, e uma hackathon que vai ter lá de tecnologias distribuídas, que vai ter o holochain, blockchain e essas tecnologias de criptomoedas, né? É uma oportunidade bem legal, realmente. E aí depois eu vou organizar um evento na minha volta para trazer tudo isso aí que eu vivenciei lá para compartilhar aqui com as pessoas, né? Gente, eu vou ter que sair. Já estamos chegando ao final também. Mas olha, muito obrigada. Parabéns pelas ideias, parabéns para o grupo, mas gostei muito, viu?
Eu vou eu vou salvar o endereço para continuar lendo, entendendo, aprofundando melhor sobre a Holocasa. A gente vai manter contato. Perfeito. Ok? Um abração, tá? Obrigada. Boa noite. Uma Boa boa noite, noite Maria. para vocês. Tchau, Tchau. 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 Agradeço muito aí pela oportunidade de falar aqui, de contribuir com vocês aí. Acho que a gente tem muito que trocar aí, né? E vamos construir juntos daí, né? Esse futuro novo aí. Oração. A gente também Vamos agradece. continuar essa troca. Sim, senhor. Vamos continuar. Um abraço grande aí.